Você provavelmente já tentou fazer um orçamento que não funcionou, que não deu certo. Isso é o que a maioria dos meus clientes me dizem. Cara, eu já tentei várias vezes e o negócio não vai, ele não funciona. Então, se você é essa pessoa, você tem que ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te explicar um jeito simples de fazer um orçamento que realmente funcione, porque a maioria não funciona e as pessoas acabam desistindo. Um dos grandes erros das pessoas, quando elas decidem organizar a vida financeira, elas dizem assim, não, agora eu vou organizar minha vida financeira. Esse ano as coisas vão ser diferentes. O que normalmente elas fazem? Elas procuram uma planilha financeira e elas tentam colocar os gastos dela dentro dessa planilha. E é o que normalmente acontece. Ela começa a fazer isso e ela já começa a ter ali algumas barreiras, alguns incômodos. Elas não sabem exatamente aonde que vai colocar cada um daqueles gastos, como que ela classifica esses gastos. Mesmo conseguindo passar essa barreira, depois ela vai para uma outra questão, para uma outra dificuldade, que é anotar os gastos diários, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso, do tipo, você precisa anotar todos os seus gastos. E eu tô aqui para te dizer que anotar gastos não serve de nada, porque não adianta você anotar depois que você já gastou. Você precisa se antecipar aos seus gastos e ter um orçamento de fato claro. Então, eu vou compartilhar contigo como que você pode ter o controle aqui das suas finanças sem que você precise ficar anotando gastos, sem que você precise ficar preso a planilhas. Então, beleza, como que a gente faz isso? Primeira coisa é, de fato, o diagnóstico. Então, nós precisamos entender aonde está indo o dinheiro. E uma maneira muito simples de você fazer esse diagnóstico é você pegar lá sua fatura de cartão de crédito, ver tudo que você tem parcelado, somar esses parcelados, mais as dívidas que você tem, como empréstimo, financiamento de carro, financiamento de casa, junta tudo isso, tudo que você tem de endividamento. Isso já vai te dar uma boa noção do que você tem de compromisso financeiro para o próximo ano, para os próximos 6 meses. Então, você já vai tomar uma baita de uma consciência de entender, cara, nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano, é isso aqui que eu tenho que pagar. Você não vai ficar mais se assustando com as faturas de cartão, por exemplo. Primeira coisa que você faz, olha ali a tua fatura de cartão. Depois, você vai para as tuas contas fixas, que você já sabe que todo mês você vai ter que pagar. Então, aluguel, condomínio, luz, água, todas essas coisas que são fixas. Isso já vai te dar uma boa noção. Quando você olhar a fatura do seu cartão, olha linha por linha. Você não precisa ficar somando, fazendo, você não precisa disso. Só o fato de você parar e olhar, porque muitas pessoas não fazem isso, só o fato de você parar e olhar, você já vai conseguir ter aqui muitas percepções e ver muitas coisas que você está gastando que você não fazia ideia que você estava gastando. Feito isso, você pode sim colocar isso dentro de uma planilha para você poder ter uma noção de percentual. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, não faz a menor ideia é qual o percentual dos teus gastos fixos, qual o percentual dos teus gastos variáveis. Qual é o percentual do teu endividamento? Você só precisa saber descobrir essas 3 coisas. Se você conseguir juntar essas coisas, esse diagnóstico, ele é muito importante. Mais importante do que você saber quantas vezes você gastou no cafezinho. Tive uma cliente, primeiro encontro, diagnóstico. Ela mostrou uma planilha dela. Ela falou, Michael, eu tenho tudo aqui anotado numa planilha. E aí eu vi que tinha lá tipo umas 30 linhas escrito Uber. Uber R$5, Uber R$9, Uber R$12. Aí eu perguntei pra ela, quanto você gasta de Uber por mês? Ela falou, não sei. Eu falei, então não adiantou você anotar, né? Porque tu não sabe o percentual, você precisa entender qual é o percentual que gastos variáveis, fixos e endividamento representa do teu orçamento. Então esse é o primeiro ponto, tá? Faça um bom diagnóstico. Isso vai te dar a consciência que você precisa para construir um orçamento que realmente vá funcionar. Depois disso, você precisa de um sistema de divisão de gastos que vai funcionar para você. Você pode usar a técnica que eu utilizo com os meus clientes, que é 50, 20, 10, 20, principalmente para quem está endividado. Se você quer saber mais sobre essa técnica, tem um vídeo que eu fiz explicando como dividir, quais são as coisas. Ou você pode utilizar outras que tem no mercado, 50, 30, 20. Tem várias maneiras de você dividir o teu orçamento e você tem que ver a que faz mais sentido para você. Se você está endividado, já te digo que essa mais comum que todo mundo usa, que é 50, 30, 20, não vai funcionar porque você tem uma parte de endividamento. Tenha claro quais são essas divisões e quais vão funcionar para você. A partir dessa divisão,
Você precisa começar a olhar o teu orçamento não de maneira mensal, como a maioria das pessoas olha. Esse é um grande erro. Você tem contas que vencem todos os meses, sim, mas você precisa olhar para o seu orçamento de maneira anualizada, porque tem muitos gastos no teu orçamento que eles não acontecem todos os meses. Por exemplo, Natal, Páscoa, aniversário do seu filho, IPVA, IPTU. Início de ano é um momento que assusta todo mundo, porque tem vários gastos aqui que não estavam no orçamento. E esse é um grande problema que as pessoas têm, porque elas não consideram esses gastos. É como se esses gastos não existissem. E aí depois elas dizem, não sei para onde foi o dinheiro, não sei o que acontece com o meu dinheiro que ele desaparece. Elas não consideram esses gastos que são eventuais. Normalmente são chamados de imprevistos, que na verdade não são imprevistos, eles são previstos, porque todo ano tem Natal, todo ano tem Páscoa, todo ano tem IPVA, todo ano tem IPTU. São gastos previstos, a gente só desconsidera. Então, começar a olhar teu orçamento de maneira anualizada vai te ajudar muito a você ter um orçamento que realmente funcione e que vai estar dentro da tua mão. Com isso em mente, relacionando tudo que você precisa gastar dentro de um ano, você vai colocar isso dentro de um orçamento. Aí aqui sim você pode usar uma planilha se você quiser. Eu gosto porque eu consigo visualizar tudo numa planilha só. Isso me dá uma boa noção geral, mas eu não utilizo ela para ficar preenchendo, anotando gastos, eu não utilizo ela dessa forma. Ela me serve apenas para eu ter uma visão geral e eu saber e me antecipar aos gastos que tem. Nesse orçamento, você vai definir um limite de gasto para cada coisa. Por exemplo, supermercado, eu posso gastar por mês R$ 1.500 de supermercado. Combustível, eu posso gastar R$ 800 por mês de combustível. Gastronomia, jantar fora, eu posso gastar todos os meses R$ 1.000. E aí, baseado nesse orçamento, você vai começar a entender quais hábitos vão te ajudar a cumprir esse orçamento. E você não precisa ficar anotando cada vez que você vai, porque o próprio aplicativo do teu banco ou do cartão de crédito já faz isso para você. Você só precisa ter uma consciência do quanto você pode gastar. Defina orçamento para cada uma das coisas. E como que você vai definir esse orçamento? Você vai partir de uma premissa que eu chamo de rentabilidade emocional. Isso é muito, muito, muito importante. Rentabilidade emocional são os gastos que você tem que fazem você se sentir feliz. Esses gastos são gastos que normalmente são os gastos que a gente começa a cortar. Vou deixar de comer fora, vou deixar de ir na academia, vou deixar de fazer. Normalmente você quer se punir, você quer cortar coisas que são importantes para você. Só que isso não se sustenta por muito tempo. Fazer isso é o maior dos erros para o seu orçamento ir por água abaixo. Então você precisa manter esses gastos. Mas como que você vai fazer isso para colocar tudo isso dentro do teu orçamento? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai fazer uma lista das coisas que você não abre mão. Quais são os gastos que você não abre mão? E esses gastos você vai colocar ali um limite de gasto para cada um deles. Então, por exemplo, eu não abro mão de tomar um vinho no final de semana, um vinho que é mais caro. Quanto você vai gastar de vinho? R$300 numa garrafa. Você vai colocar isso como um orçamento. Então você pode gastar por semana R$300, por mês vai dar 1.200. Uma outra lista você vai fazer da seguinte maneira. Quais são as coisas que você pode abrir mão, que você pode cortar, que você pode eliminar e que não vão fazer diferença na sua vida, não vão te deixar mais triste, não vai fazer você sentir falta de fato disso. E aqui você começa a trabalhar uma compensação. Então, eu mantenho o que eu gosto, que eu chamo de rentabilidade emocional, e eu abro mão daquelas coisas que não fazem diferença na minha vida. Quer ver uma coisa que eu percebi que não fazia diferença nenhuma na minha vida? Há uns 5 anos atrás, quando eu fiz esse diagnóstico, eu me dei conta que eu estava gastando algo em torno de R$120 por dia comendo fora. R$120 na época era muito mais dinheiro do que é hoje. Dá mais de R$3.000 por mês, R$3.600 por mês, só comendo fora. Isso por conveniência, por preguiça, porque onde eu morava era perto de restaurantes. Então, ao invés de eu ir lá comprar alguma coisa no mercado e preparar para eu comer, que sairia muito mais barato, o que eu fazia? Eu descia lá para comer no restaurante. Só que isso me impedia de, por exemplo, num final de semana, comer num restaurante mais caro. Ou fazer uma viagem. Por quê? Porque todo o meu dinheiro estava sendo consumido em algo que não fazia diferença na minha vida, não me deixava mais feliz, mais produtivo. Era simplesmente por conveniência. Você precisa colocar isso dentro do teu orçamento. Coisas que você não abre mão e que você vai manter e coisas que não fazem diferença, você pode cortar. Isso vai fazer você se sentir muito melhor. Vai fazer você se sentir bem, do tipo, cara, eu posso fazer tudo o que eu quiser e o meu orçamento ainda está dentro da minha mão. E isso vai funcionar para ti. Por quê? Porque você tem os seus gostos, eu tenho os meus. E o seu orçamento precisa atender você. Por isso não tem uma fórmula certa do tipo, corte isso, gaste com aquilo. Não. Você precisa gastar de maneira inteligente e que tenha a ver contigo.
Feito isso, você já vai mudar totalmente a sua relação com o teu orçamento e com a forma de gastar. Você vai ver, isso é impressionante, parece mágico, mas é assim mesmo que funciona. Quando você fizer isso, quando você construir esse orçamento foi feito para você. Não é que nem aquela dieta que não foi feita para você e que você tem que deixar de comer as coisas que você mais gosta. Você não precisa deixar de gastar com aquilo que você mais gosta. Você pode gastar com aquilo que você mais gosta, só que isso precisa estar dentro de um orçamento. E isso vai fazer com que você tenha a sensação de que as coisas estão no teu controle. E dificilmente você vai se perder no orçamento depois disso. Como que você controla isso depois? Ah, preciso anotar gastos? Preciso ter um aplicativo? Como você se sente mais confortável? Eu tenho clientes que anotam no caderninho até hoje. Tem cliente que decidiu baixar um aplicativo. Tem cliente que gosta sim de anotar gastos em planilha. Eu não gosto. Como eu faço? Eu faço da seguinte maneira. Eu paro um dia no mês, concentro todos os meus vencimentos para o mesmo dia do mês. Naquele dia eu olho a minha fatura de cartão, pago tudo que eu tenho que pagar, separo o dinheiro para o investimento e aqui eu já faço a minha análise. Então, o meu controle ele é feito dessa forma. Por quê? Porque eu já me antecipei a esses gastos, entendendo quanto eu posso gastar cada vez que, por exemplo, eu vou no mercado, cada vez que eu vou no restaurante, cada vez que eu faço uma viagem. Então, eu já sei quanto eu posso gastar e eu fico dentro desse limite, ao invés de eu ir gastar e depois ver o que vai acontecer. Um orçamento que realmente funcione para você é um orçamento que contemple aquilo que é importante para você, que você considere todos os gastos que você vai ter ao longo do ano, que faça você se sentir bem no controle das suas finanças e que você não precise ficar gastando muito tempo com ele, você não precisa ficar toda hora anotando gastos. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ter o controle das suas finanças, você nunca mais vai se perder. E o melhor, você vai desenvolver um gosto por olhar as finanças. O que antes para você era ruim, era pesado, você vai ter gosto de olhar e você vai ficar feliz cada vez que você olha. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia esse formato? Como você normalmente faz ou como você tentou já fazer a sua divisão de orçamento? Me conta aqui, porque talvez eu possa ajudar você com outro conteúdo aqui no canal. E se esse conteúdo te ajudou, fez você mudar a sua forma de enxergar as finanças, não esquece de curtir o vídeo, vai levar para mais pessoas e também de se inscrever no canal, que eu estou sempre gravando novos vídeos aqui. Ok? Então agora que você já sabe como construir um orçamento que realmente funcione para você, não deixa isso ficar só na mente, vai para a prática, aplica. E se você quiser mais informação que também vai te ajudar, não deixa de assistir o vídeo que eu compartilhei aqui de como que você consegue reduzir a sua fatura de cartão sem cortar os seus gastos. É uma maneira de você fazer a gestão do cartão de crédito que vai te ajudar nessa técnica que eu trouxe aqui. Espero ter contribuído e a gente se vê no próximo vídeo.